Glórias a Jesus. Mateus, capítulo 4. Todos acharam, irmãos? Vamos ler verso 18 em diante. No capítulo 4, irmãos, o Senhor Jesus, ele passa pela tentação no deserto. Depois tem a revelação de Isaías, né, o escritor aqui, quando ele vê o Senhor Jesus indo para Galileia, né, e foi habitar em Cafarnaum. Aí o escritor ele lembra da profecia e declara essa profecia, né? O mundo que estava em trevas, os homens estavam na região e na sombra da morte, mas raiou uma luz, que é Jesus Cristo. A pregação do evangelho naquele momento era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Glória a Jesus. E aqui no verso 18, irmãos, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, ou lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Glória a Jesus. Então os irmãos percebem que o Senhor Jesus, ele se manifestou ao povo de Israel, que tinha lei, estatutos e ordenanças, tinha um Deus, tinha, vamos dizer assim, um caminho a seguir, já demarcado, já tinha um mapa, e esse mapa levava a lugar nenhum, né? Levava a somente uma vida nesse mundo, de acordo com a obra de cada um. O Senhor Jesus, ele se manifesta, e o Senhor Jesus começa a chamar discípulos, e encontra trabalhadores, pescadores, uma profissão comum da época, né? E o Senhor Jesus fala: vem, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Convite que é esse, irmãos? Hoje você conhece esse termo que o Senhor Jesus usou, né, para chamar aqueles homens. Mas, irmãos, imaginem só como que é para judeus tomarem uma decisão dessa. Deixaram o seu pai. Eles deixaram o ofício deles, o trabalho deles, e seguiram Jesus. Deixaram tudo para trás e foram seguir o Senhor Jesus. E a palavra aqui, ela resume muitas histórias em uma só, né? Então, o escritor aqui, ele tem esse cuidado de dizer que aquele que aceitou o chamado de Jesus foi acompanhando o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fez muitos sinais, muitos milagres. Eu achei interessante aqui que ele usa Decápolis. Os irmãos lembram da história do endemoniado gadareno, né? Quando o Senhor Jesus liberta ele vai para Decápolis, que é uma região que tem 10 cidades, né? Ou 10 distritos, não sei bem explicar, mas aqui ele já está contando isso. Então, os irmãos percebem que a mensagem aqui está falando que as pessoas que aceitam, que seguem após Jesus, operam essa obra junto com ele, né? Viram. Então, aqui ele deu muitos exemplos: lunáticos, endemoniados, paralíticos, né? Padeciam, oprimidos por várias enfermidades, tormentos. Então, enfermidades e moléstias do povo. Tem um texto interessante, a gente não vai ler hoje, mas a gente leu algumas vezes na semana passada, que o Senhor Jesus fala assim: olha, se vocês crerem em mim, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e será feito. Lembram dessa pregação? Foi semana passada. Ou foi essa? Foi semana passada, né? E aí, irmãos, o Senhor Jesus fala assim para eles: e vocês devem crer em mim, porque vocês estão vendo que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Porque vocês estão vendo as obras, né? E se vocês guardarem a minha palavra, se vocês me amarem verdadeiramente, vocês vão pedir o que quiser e vão fazer obras maiores do que as minhas. Então, o que é uma obra maior do que a de Jesus? Alguém pode imaginar? Porque quando a gente ouve isso,
E muitas igrejas tomam esse texto, né, dizendo assim, olha, o Senhor Jesus curou alguns cegos, né, então eu sou profeta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei muito mais. Porque a palavra diz que nós faríamos mais obras ou maiores obras. Né? E na verdade, irmãos, as obras que o Senhor Jesus fazia naquele momento, as pessoas viam o cego curado, o cego, o paralítico andando, o morto ressuscitando, o leproso sendo limpo, ou os leprosos, né? Então, foram muitos os sinais que foram feitos, e esse tipo de libertação não dá vida eterna. Esse tipo de libertação, se a pessoa não permanecer em Cristo, se a pessoa não crer no Senhor Jesus, não dá vida para ela, vida eterna. Né? Então, muitas pessoas elas vão para as igrejas buscando resolver problemas que só um milagre pode resolver. E o maior milagre não é esse. O maior milagre é uma igreja de pessoas simples, de pescadores, levar uma palavra que dá vida aos cegos espirituais. Uma palavra que cura as feridas da alma, que cura as feridas do entendimento, que levanta os paralíticos espirituais, aqueles que estão mortos em ofensas e pecados. É muito maior essa cura, esse sinal, do que uma pessoa que teve uma enfermidade e foi curada. Eu já fui curado de enfermidade. Eu já tive enfermidades e que Deus me curou. Eu sei que foi o poder de Deus. Eu glorifico a Deus. Mas se eu não tiver alicerçado no Evangelho, pode ser o sinal que for. Nós viemos de um lugar, né, irmã Daniela, que a gente conheceu muitos sinais. As pessoas vivem contando testemunho. Muitos milagres fantásticos. Né? Mas o que mais importa para todos nós? Crer na mensagem do Evangelho. Permanecer em Jesus Cristo para a vida eterna. Não é? Então, irmãos, nós estamos sendo limpos, aperfeiçoados, curados, porque a palavra está sendo pregada. E o que o Senhor Jesus prometeu é verdade. Se vocês me amarem, guardarem a minha palavra, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Não é? Vocês farão obras maiores. E a gente tem visto isso. Isso é verdade. Tem acontecido. Nós estamos vendo esses sinais. Só que o mundo não se importa. E talvez alguns de nós não percebam. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não é? Nós tivemos um batismo recente de uma pessoa só. E a gente ouvia, né, irmã? Nesse final de semana foram batizados 200 e tantos homens, 200 e tantas irmãs. 300, 400, 700. Não é? E na verdade, irmãos, o que nós temos que fazer é olhar para a verdade. A palavra da cruz. Do negar-se a si mesmo. Como está em Marcos, irmãos. Vamos abrir lá, capítulo 8, verso 27. Porque o Senhor Jesus nos chamou para vivermos em novidade de vida. Quando o apóstolo Paulo voltou para Jerusalém, e dali a vida dele foi só sofrimento, né? Como se antes não tivesse tido, né? Mas ali o negócio apertou para ele. Ele chegou contente, ele falou, olha, eu preguei para um povo na Grécia, eu preguei para o povo em tal lugar, na Galácia, em Filipo, e olha, levantou-se uma igreja, teve alguns discípulos meus que hoje pregam a palavra, são jovens, mas são virtuosos. Começou a contar de Corinto, de todos os lugares que ele passou. O que ele ouviu dos irmãos de Jerusalém? Pois aqui são milhares os que creem. Tipo assim, você fez isso lá? Mas aqui são milhares os que creem. E todos são zelosos da lei. Então, eles eram milhares e ainda não foram curados. Ainda estavam presos na lei. Esses mesmos queriam matar o apóstolo Paulo. Esses mesmos não compreendiam a profundidade da libertação de Cristo. E queriam ficar com Jesus e ficar com a lei. Ficar com Jesus e ficar com Moisés. Então vamos ler aqui, irmãos, verso 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizeis os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu? Então as pessoas, quando viam o Senhor Jesus fazer os sinais, cada um interpretava Jesus de um jeito. É um profeta. É Elias que haveria de vir. Não é? João Batista. Meu Deus, João Batista. Quer dizer, ele reencarnou? Que loucura.
E aí, verso 29, e ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Irmãos, o que o Senhor Jesus disse para eles? Olha, meus filhinhos, os homens que vocês admiram, os homens da alta sociedade, do alto escalão, os homens poderosos, os sábios da nossa nação, eles não aceitam a minha pregação e vão me rejeitar. Eles vão me perseguir, eles vão me matar. Eu vou sofrer muito na mão deles. O Senhor Jesus falando para os seus filhinhos, para os seus discípulos, o que haveria de acontecer. Então os irmãos percebem como era difícil para aqueles irmãos permanecerem com Jesus. Imagina dentro da nação deles, o que tinha de melhor naquela nação, o que tinha de mais valioso, eram os escribas, eram os homens que tinham detinham todo o conhecimento da lei, não é? Eles buscavam com todo o esforço deles cumprirem a lei, estavam sendo massacrados pelos romanos, então eles só encontravam no judaísmo uma esperança de o Messias vir para libertar eles, porque eles acreditavam que a libertação deles seria como no passado aconteceu algumas vezes, não é? Entre uma e outra guerra, entre uma e outra prisão, entre uma e outra maldição, né? Entre uma benção e uma maldição. Que a vida deles foi sempre assim, uma roda gigante. O Senhor Jesus vem falando assim, olha, eu vim trazendo uma mensagem aqui, eu vou ser rejeitado. Vocês acreditam que eu sou o Filho de Deus, não é? Que eu sou o Cristo. Mas eles não acreditam. Eles não aceitam que eu sou. Vocês vão continuar comigo? Não é? Glória a Jesus. Verso 32. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. O que é isso? Senhor Jesus, vira essa boca para lá. Que mensagem é essa que você está pregando? De maneira nenhuma. Que isso? Deus quer a sua felicidade, seu bobo. Né? Você é o filho de Deus? Que negócio é esse? Não, essa pregação não está certa. Repreendi o Senhor Jesus. Não é? E é o que as pessoas fazem hoje, um falso evangelho. Eis que eu te digo, vou passar na sua casa, vou te abençoar. Vou rolar a pedra, vou abençoar a sua vida. Não é? Tudo aquilo que você deseja no seu coração, Deus vai cumprir. Eis que eu te digo. É assim, não é? A pregação não é assim? O Senhor manda te dizer, e muda a voz, e fala em língua, e bate palma, e rodopia. Por quê? Porque as pessoas não querem a palavra da cruz, são inimigas da cruz de Cristo. O Senhor Jesus não mandou falar coisa nenhuma, é mentira. São vozes do pensamento ou da pura carnalidade. A pessoa está falando algo que não é o evangelho, é mentira. Não é? Então, o que o Senhor Jesus disse? Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então é uma voz mentirosa, a voz do diabo, querendo agradar o Senhor Jesus, querendo convencer o Senhor Jesus a sair do barco, a abandonar a verdade, de deixar de lado. Ele já tinha sido tentado pelo diabo lá no deserto. A palavra diz que os anjos o serviam e o diabo se afastou por um pouco de tempo. E ele começa com outro caminho. Isso aqui não deu, eu vou por outro caminho. E começa, traz um para adular, um para elogiar, e depois um com uma promessa diferente, e assim vai. São as ciladas do maligno. Verso 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra do evangelho. Ah, não, Senhor, não vai acontecer nada disso. Não. Para trás de mim, Satanás. Quem quiser me seguir é desse jeito aqui, ó. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Ele está dizendo o quê? O que você pode fazer por você mesmo? Não é? Então, o caminho é
a mortificação, a palavra da cruz, o negar a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, ou viva a vida da vontade, como se não houvesse amanhã. Ou viva a sua vida, por quê? Porque ela é passageira, boba. Aproveite a cada momento, viva intensamente. Não é? Você não vai viver nesse casamento falido enquanto o tempo passa e a sua vida vai embora. A vida é curta, boba. As pessoas falam isso. O conselho do diabo, a voz de Satanás. Né? Mas é a vida inteira indo para a igreja, a sua vida está indo embora. Quando você despertar disso aí, ó, já vai ser tarde, você já vai estar velho, viu? Você não faz mais isso, não faz mais aquilo, não viaja, não aproveita. Tudo que você tem, não é? As coisas que você podia ter, você podia ser uma pessoa isso ou aquilo, se tivesse estudado, se tivesse buscado, se tivesse batalhado, mas não. Só igreja, é só fé. Isso aí não enche barriga, não. Você não vai garantir nada para os seus filhos? Você não vai garantir nenhuma herança para eles? Que negócio que é esse? Então, é uma voz que convence. É uma voz que entra e tem lógica para o mundo, que não tem esperança. Então, a pessoa ela quer salvar a vida, porque ela acredita na força dela. Mas em Deus, será que eu acredito? Será que Jesus vai voltar mesmo? O pensamento é esse. Porque o Senhor Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Né? Os irmãos enfrentaram um dia difícil para chegar aqui hoje. Para ouvir essa palavra, para fazer essa oração, para cantar e louvar esses louvores. E não foi pouca coisa. E não é pouca coisa. Sem dúvida nenhuma, irmãos. Sem dúvida nenhuma. Isso conta. E no dia que o Senhor Jesus enviará os anjos, separará os bodes das ovelhas, pode ter certeza. Esse dia aqui vai ser contado. Essa palavra, essa oração, esse louvor, a intercessão dos irmãos, o amor dos irmãos, não é à toa. Glória a Jesus. Porque, porventura... Não, perdão. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Por que se envergonhar, irmãos? Irmãos, o Senhor Jesus falou, os poderosos, as pessoas de mais prestígio da nossa nação não me aceitam. O Senhor Jesus está dizendo, vocês vão continuar comigo? Eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Vocês vão permanecer comigo? A minha promessa é eterna. A minha promessa é salvação. A minha promessa é que eu enviarei o Espírito Santo. A minha promessa é que eu vou usar vocês como pescadores de homens. A minha promessa é que vocês são luz do mundo, sal da terra. A minha promessa é que o Espírito Santo vai interceder por vocês. E etc, etc, etc. Não é o que os olhos da carne querem, o que o seu corpo carnal quer, o que os seus sonhos humanos desejavam. Pelo contrário, né? Pelo contrário, negue-se a si mesmo. Eu não tenho mais plano, não tenho mais sonho. Não tenho mais. Eu vivo os sonhos de Jesus, os planos de Jesus, né? Porque ele não sonha. O Senhor Jesus decreta. Ele é o amém, né? Tem alguns louvores que falam os sonhos de Deus, eu não consigo. Eu vejo aquilo e falo, meu Deus, Deus precisa sonhar agora. Deus dorme para sonhar. Né? Tem alguma coisa que ele deseja que não aconteça. Né? Então, irmãos, glória a Jesus. Então, em João, capítulo 6, vamos para lá, na sequência aí. O Senhor Jesus fez um milagre, multiplicou pães e peixes, e aí o Senhor Jesus manda que aqueles homens creiam nele. E aí eles falam assim, olha, a gente até pode crer, mas eu preciso ver um sinal. Porque Moisés nos deu o pão do céu. Então, assim, foi muito bom essa multiplicação dos pães e dos peixes aí. Mas não é do céu. Eu quero do céu. Não é? Foi isso que eles disseram, não foi? Com outras palavras. O Senhor Jesus falou, o pão de Moisés não é do céu, coisa nenhuma. O pão que Moisés deu e os vossos pais comeram, não deu vida para eles, eles morreram, todos morreram. Mas o verdadeiro pão de Deus é o que desce do céu e dá vida aos homens. E aí o Senhor Jesus começa a ensinar e falar, inclusive, da ceia.
que ele iria ainda ensinar, mas ele vai falando por parábolas, porque ele fala por parábolas. E os homens começaram a entender aquilo e falaram, não, peraí, não podemos comer a carne de ninguém, nem beber o sangue de ninguém, isso é uma maluquice, uma loucura. Né? E começaram a se escandalizar e se envergonhar de Jesus, e foram embora. E foi discípulo de Jesus que ouviram uma verdade e começaram a ir embora. E aqui, irmãos, verso 52, João 6, 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando o Senhor Jesus encontrou com a mulher no tanque, no poço, quando eu falo tanque eu já emendo outro erro na sequência, né? Um dia eu falei que o Senhor Jesus estava no tanque de Betesda, e ninguém me corrigiu, irmão, e passou e ninguém me corrigiu. Uma mulher samaritana, né? O poço de Jacó. Quando os homens voltam, será que ele comeu? Será que alguém trouxe comida para ele? Não, uma comida eu tenho. É fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, o Senhor Jesus está falando de se alimentar dele. E também o Senhor Jesus está falando da ceia, que ele ainda iria ensinar. Não é? Quando o Senhor Jesus faz o milagre da transformação da água em vinho, Maria chega nele e fala assim, Senhor, acabou o vinho. Então o Senhor Jesus vai começar a tratar o vinho como o seu sangue. E fala assim, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Não é chegada a minha hora. Ou seja, eu não vou derramar meu sangue agora. Mas ela estava falando do quê? De vinho. Então os irmãos percebem que o Senhor Jesus, ele falava em parábolas. E muitas coisas ele disse, agora vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Depois é hoje, nós estamos entendendo. Não é? Então, aqui é a mesma coisa. São muitas mensagens, muitas lições em um texto só de Jesus. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu? Quem toma a ceia? Quem permanece ligado em Cristo. Não é? Assim como o Pai que vive e me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Adianta eu tomar ceia e não se alimentar da palavra de Jesus? Não adianta. Também não adianta. Porque uma coisa está ligada à outra, não é? Então eu tenho que ouvir a palavra, entender, amar o Senhor Jesus, amar a sua palavra, amar a sua vinda, amar os meus irmãos como Jesus amou, me entregar por eles, cuidar e ser cuidado, não é? E participar, partir o pão com eles, e tomar o cálice com eles. Glórias a Jesus. Esse é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. O Senhor Jesus foi sem dó. Já falou logo, o pão, o maná, nem se compara. O maná não dá vida para ninguém. O maná era tão poderoso e tão maravilhoso que tinha uma amostra dele na Arca da Aliança. Não é? Até hoje as pessoas procuram a Arca da Aliança. Eu não quero nem saber de Arca da Aliança, nem me importo com a Arca da Aliança. Porque a aliança não é essa, a minha aliança é com Cristo. A nossa aliança é com Jesus. A Arca da Aliança ficou para quem está na velha aliança. Eu estou na nova aliança. Eu estou em Jesus. Os irmãos estão em Jesus. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vocês ficam escandalizados, mas e quando vocês virem eu indo para o céu? Hoje em dia a gente vê drone, a gente vê avião, helicóptero. Naquela época, irmãos, é só pássaro que você via no céu. E o Senhor Jesus subiu e as pessoas viram ele subindo, indo para o céu. Né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então aqui o Senhor Jesus está falando, irmãos, da palavra espiritual. A palavra que eu vos digo é Espírito e vida. Então o Senhor Jesus, quando fala da sua carne, do seu sangue, está falando de Espírito e vida. Para quem que ele está falando? Para os seus discípulos.
Então, as pessoas que não perseveram no evangelho, elas se afastam e acabam se escandalizando e vão embora. Por isso que a gente tem que ficar bem pertinho do Senhor Jesus, entender a sua mensagem, não é? Verso 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia. Então tinha um que ia o entregar, mas muitos não criam nele. Estavam andando com ele, eram beneficiados pela presença dele. E assim é no mundo. Porque o Senhor Jesus recebeu todo o poder no céu. Se o Senhor Jesus não tivesse esse poder, irmãos, os anjos estavam fazendo a festa até hoje. É bola de fogo, é abrindo o chão, é engolindo gente, é anjo matando com espada, é anjo destruindo daqui, anjo destruindo de lá. Matando, roubando e destruindo. Mas o Senhor Jesus Cristo destronou os poderes, eles foram lançados na terra, não tem mais a mesma liberdade. As pessoas têm um certo benefício, porque existe a igreja, existe os irmãos, senão o mundo estava entregue. Verso 65. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Como que é concedido pelo Pai? O Pai fala, esse aqui não vai, rapa fora. É isso que o Pai faz? Como que o Pai concede? É a palavra do Pai. Quando alguém ouve a palavra do Pai e crê na palavra do Pai, esse tal é levado a Jesus, porque a palavra do Pai aponta para Jesus. Quando a palavra do Pai é ouvida, quando a palavra do Pai é lida, quando alguém ministra a palavra do Pai leva a pessoa até Jesus. E essa pessoa é curada. Se a pessoa não ouve a palavra do Pai, ouve a palavra de Moisés, ouve a palavra de qualquer outra coisa, não é o Pai que leva para Jesus, não leva para Jesus. Não é concedido pelo Pai. Não é? Verso 66. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Irmãos, imagina essa cena, tinha uma multidão. As pessoas foram se envergonhando de Jesus, foram saindo de fininho. Foram saindo, ficou os discípulos. E vocês querem ir também? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então para quem? Eu vou para quem? Ninguém pregou isso. Quem que pregou a vida eterna? Ninguém, só o Senhor. Para onde que eu vou? Para quem que eu vou? Não saio daqui, Senhor. Eu fico com o Senhor. E assim tem que ser a nossa decisão. Você não está entendendo agora, mas você vai entender plenamente. Persevera. Persevera, porque você vai entender. No capítulo 9, irmãos, verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Então, da onde veio essa pergunta? Do judaísmo, né? Obviamente. Porque no judaísmo se ensinava, né? Deus cobra o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. E não só falou, como cumpriu, né? A gente viu, por exemplo, no pecado de Davi com Batseba, né? Eles dois pecaram, Davi, né, que com o poder dele atraiu ela e consumou o adultério. Depois, não contente, matou Urias, né? Ainda jogou o sangue de Urias na mão de outras pessoas, forçaram ele a ir à frente da batalha. E ele falou, não vou tirar a espada da sua casa não. Vai ter confusão na sua casa. Já matou logo o filho dele, com Batseba, não é isso? E aí um filho dele estuprou a meia-irmã. Aí o irmão da meia-irmã matou o que estuprou. E depois perseguiu ele, queria matar Davi. E depois fez uma orgia com as mulheres de Davi em praça pública. Teve relação com as mulheres dele em praça pública, para todo mundo ver. Certo? O pecado de Davi desgraçou a vida dos filhos. Não é o que está escrito? Ou é muito feio falar a verdade? Isso escandaliza-vos? Não, né? Os irmãos não escandalizam não, com a verdade, né, irmãos? Glória a Jesus. Mas é a verdade. Então, eles ainda sem entendimento, quem foi que pecou? Quem foi que pecou? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz. Glória a Jesus, assim é na nossa vida. Anda na luz, porque sem luz você não pode fazer nada. É isso que ele está dizendo. Eu faço as obras na luz, nas trevas, ninguém faz obra de luz nas trevas. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo.
Então ele também tinha um tempo, né, para cumprir suas obras. Glória a Jesus. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. O Senhor Jesus fazia assim para curar as pessoas? Não. Mas ele decidiu fazer assim com esse cego. Não é? Cuspiu na terra, pegou a saliva que saiu da boca dele, passou nos olhos do cego e falou: vai se lavar no tanque de Siloé. Que significa o enviado. Foi, pois lavou-se e voltou vendo. Então, se a gente olhar só com os olhos da carne, o Senhor Jesus fez ali um lodo, passou nos olhos dele e um milagre aconteceu. Mas o texto diz que o que saiu da boca de Jesus tocou nos olhos de uma pessoa que estava cega. Essa pessoa foi e se lavou no enviado. Quem que é o enviado? Jesus. Ele é o enviado. O que saiu da boca dele, nos olhos do homem, o homem passou a enxergar. Você primeiro enxerga, primeiro você crê, depois você desce as águas. Primeiro você crê. Depois que você crê na palavra de Jesus, na palavra da verdade, você é lavado em, você é introduzido em Jesus. Você é sepultado com ele e ressuscita com ele. Ganha vestes novas, uma vida nova. Você agora é cidadão do céu. Você agora é uma nova criatura, não mais da vontade da carne do varão e da mulher, mas sim da vontade de Deus. É o que a palavra diz. Então, irmãos, aí tem um debate entre eles. Aí chama a mãe do que tá cego, que era cego. Ah, mas não pode ser. Ah, não, mãe, conta de novo essa história. Essa história tá mal contada. Conta de novo. Aí ele vai e conta. Não, mas como é que foi? Não, peraí, deixa eu falar com seus pais. Ele era cego mesmo? Era, cego de nascença. Mas não sei o que aconteceu, pergunta para ele. Aí ele volta lá de novo, mas vocês querem ouvir de novo? Tá aqui, ó. Verso 26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também os seus? Vocês também querem se tornar discípulo dele? Por isso vocês estão perguntando? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde? Pois é. Eles falaram pro ceguinho: olha, agradece a Deus, viu? Não dá graças para esse homem aí, não. Agradece a Deus. Pode perceber, irmãos, tem muitas igrejas que não dão glória para Jesus. Tem muitas igrejas que o culto começa e termina, nem se fala no nome de Jesus. É só Velho Testamento. Só fala o Senhor, às vezes fala até o nome do tetragrama. Jeová. As pessoas falam. E não falam do nome de Jesus. Não falam. Não falam do nome de Jesus. E a palavra nos mostra, irmãos, que o falso entendimento, ele faz isso. Ó, não dá glória para Deus não, viu? Aliás, não dá glória para esse homem não, dá glória para Deus. Porque não atribuem a Deus por Jesus Cristo, né? O nosso verdadeiro Deus e a vida que se fez carne e habitou entre nós. Eles não admitiam, não aceitavam. Então, irmãos, verso 35, vamos abreviar aí. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E disse: creio, Senhor. E o adorou. Então, irmãos, aqui nós percebemos o quê? Alguém que ouviu a voz de Jesus, foi lavado em Jesus e ainda não estava convertido. E às vezes acontece isso, demora para a conversão acontecer, não é? Mas ele creu e o adorou, não é? E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam. Essa é a obra. A obra está aqui, irmãos. Não está num cego enxergar. A obra está em alguém que está cego espiritualmente, que não vê a verdade e passa a enxergar. Essa é a obra. A obra maior que o Senhor Jesus falou é essa: vocês farão obras maiores do que essas, porque essa aqui é verdadeiramente a obra. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, ou seja, se vocês fossem igual a esse homem, se vocês realmente não enxergassem, seriam por certo humildes, seriam por certo pessoas, não seriam cheias de si, altivas, soberbas, arrogantes, né? Se vocês fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, aqui é onde se cumpre, né, os pobres de espírito, né?
na simplicidade do homem, ele crê em Jesus. As pessoas que são altivas, soberbas, arrogantes, que confiam na própria capacidade, né, que são autossuficientes, elas têm dificuldade de olhar e entender quem é Jesus, né? Então eles não admitiam, eles não aceitavam, né? O Senhor Jesus disse para Nicodemos: você é mestre em Israel, príncipe de Israel, e você não sabe disso, né? Os apóstolos chegaram em alguns lugares, está lá em Atos, chegaram numa igreja, num lugar onde as pessoas tinham ouvido falar de Jesus, mas não conheciam o Espírito Santo. Que batismo que vocês são batizados? No batismo de João. João batizou mesmo, um batismo de arrependimento. Mas vocês precisam do batismo em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Espírito Santo, o que é isso? Não sabia nem o que era isso, né? Então, é um exemplo daquela época, né? De igrejas existindo, de pessoas falando do nome de Jesus sem saber o mínimo, não é? Glória a Jesus. E nós, irmãos, pregamos o essencial, irmãos, é a palavra de Jesus, é o nome de Jesus, é o Evangelho, é o Novo Testamento. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Não vamos ler, porque já passou do horário. No capítulo 10, ele fala: eu sou a porta, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não ouvem. As ovelhas conhecem o seu pastor, e o seu pastor as chama pelo nome. Então, todos quantos vieram antes de Jesus são ladrões e salteadores. E eu fico com Jesus. E os irmãos devem ficar também. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e agradecer em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça, glorificamos, exaltamos e bendizemos o seu nome, o nome que é sobre todo nome. Te agradecemos, Senhor Jesus, pois o Senhor nos fez pescadores de homens, não porque somos capazes, não porque temos algo de especial que adquirimos com algum dom pessoal, alguma força da nossa capacidade, Senhor, mas porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor enviou o Espírito Santo, porque o Senhor enviou a sua palavra, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor é longânimo, paciente, e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Te agradecemos por essa palavra e pedimos ao Senhor que abençoe cada um dos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, do mais antigo ao mais novo, qualquer estatura, desde as crianças aos mais velhos, Senhor. Opere poderosamente na tua igreja, Senhor, a tua palavra, o teu Espírito Santo, a tua vontade. Que nós possamos aprender com o Senhor a negarmos a nós mesmos, Senhor. Negar a nossa velha natureza, renunciar aos nossos sonhos, nossos planos, para que a sua vida seja plena em nossas vidas, Senhor. Para que o teu Espírito Santo opere na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso casamento, em nossos filhos, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, a sua luz venha ser manifesta, Senhor. Opera, Senhor, nos ajuda a enxergar os nossos erros, enxergar as nossas fraquezas, Senhor. E nos anima, Senhor, nos fortalece. Em nome de Jesus, nos ajuda a orar, Senhor. Nos ajuda a interceder uns pelos outros. Nos ajuda a ouvir a palavra, a meditar na palavra. Nos ajuda a renunciar, Senhor Jesus, toda impiedade. A renunciar, Senhor Jesus, tudo aquilo que não presta. A renunciar às coisas que roubam o nosso tempo, que roubam a palavra, que alimentam pensamentos maus, contrários à sua vontade. Aniquila toda falsa doutrina, todo falso entendimento, Senhor. E, em nome de Jesus Cristo, que a tua salvação se estenda à nossa casa, à nossa família, àqueles que amamos, Senhor. Em nome de Jesus, opera a tua vontade em nossas vidas. Fortalece o nosso ser, reaviva cada um dos seus filhos, Senhor. Levanta a nossa cabeça, nos ajuda a confiar mais no Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se cumprimentar, em nome de Jesus.